passado, fala assim no sinal com a mão. Nós, domingo passado, começamos. Domingo passado nós começamos a nossa campanha da família. E quem lembra o tema da semana passada? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós explanamos assim esse texto de Josué falando, e foi muito bom. E depois, durante a semana, nos grupos familiares, nas casas onde se fez a campanha, aqueles que foram também puderam ser beneficiados por essa palavra, e se orou pelas famílias, e foi bênção em todos os grupos que ocorreram durante essa semana. Eu quero lembrar para aqueles que não participaram de nenhum grupo, vocês ainda estão a tempo de participar. No grupo da igreja eu coloquei os endereços. Na terça-feira, às 19 horas, é na casa do pastor Wilson, ali em Forré. Tem um endereço lá no grupo, eu vou voltar a pôr amanhã. Na quinta-feira, na casa do irmão Deusmar, aqui em Anderlecht, aqui pertinho. E na sexta-feira, lá em Scarbeck, na casa do irmão Roberto. Aleluia! Então, os 3 grupos que houve foi bênção, e eu creio que essa semana voltará a ser bênção. Nós vamos estar durante 7 semanas orando e ministrando a palavra sobre as famílias, para que haja cura nas famílias, para que haja mudança. Aleluia, e salvação. Deus. Oh, glória. Então, se você tem um familiar seu que não é crente, se tem um familiar seu que tem um problema, você pode fazer essa campanha por ele, e será bênção para você. E essa semana, quem sabe o tema do assunto dessa semana? Derrubando o quê? O altar de Baal. Oh, glória. A irmã ali já queria derrubar as muralhas. Derrubando o altar de Baal de minha casa. Então nós hoje vamos falar sobre isso, sobre derrubar o altar de Baal na nossa casa. Tá? Depois, no final do culto, mais no final, depois da pregação, eu quero falar sobre as nossas igrejas de Goiânia, de Goianésia e de Aparecida. E nós vamos estar explicando algumas coisas. Mas vamos lá. Quem conhece o livro de Juízes na Bíblia? Assim se chama, bom. Bom, se a gente começar lá do princípio, temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ou também conhecido pela Torá, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. oh, vocês estão afiados. Depois de Deuteronômio, depois que Moisés morre, que ele já morreu no meio um pouco antes do final de Deuteronômio, aí a gente não sabe quem terminou de escrever, né? Possivelmente foi Josué. Mas depois de Deuteronômio nós temos outro livro, quem sabe qual é? Josué. E depois de Josué nós temos o qual? Juízes. Gente, esse livro de Juízes, porque juízes eram aqueles que julgavam o povo, e algumas traduções, em vez de juízes, usa regentes. Esse livro de Juízes retrata um período de 400 anos na história do povo de Israel. Então, quando você começa a ler o livro de Juízes e lê o livro completo, você está lendo 400 anos de história. Os juízes, houve vários juízes que julgaram a nação de Israel, e entre esses juízes teve uma juíza. Quem sabe o nome? Débora. A mulherada toda sabe o nome da juíza, né? Débora. E qual é a juíza que vai substituir o Sérgio Moro? Essa já não sabe. Débora, sabe? Débora, ela foi uma juíza excepcional. Ela marcou esses 400 anos de história pelo tempo que ela regeu o povo de Israel. Porque Débora foi uma mulher que trouxe o povo a louvar e a adorar a Deus. Nós sabemos que o povo de Israel, ora estava servindo a Deus, ora estava se desviando de Deus, e existe mais ou menos um ciclo de 80 anos ao qual o povo estava bem com Deus e estava mal com Deus. Mas Débora, ela trouxe o povo para a presença de Deus. O que é que passa com a criançada? Daniel? Vai rápido. Débora, ela trouxe o povo para a presença de Deus.
Então o povo, durante a regência de Débora, era um povo que estava fiel com Deus. Era um povo que adorava a Deus, que servia a Deus e vivia em conformidade com as leis de Deus. Depois que Débora faleceu, Israel entrou num período que ficou sem nenhum juiz. E esse período sem nenhum juiz passou a ser um período da história, vamos dizer assim, um período negro da história de Israel, aonde cada um fazia o que queria, porque não havia ninguém para julgar Israel, não havia ninguém para dar ordem a Israel. Então cada um fazia o que queria e bem entendia. Até que os medianitas vieram e tomaram Israel, escravizaram Israel, e o povo, quando ficava escravo, eles entravam naquela fase de arrependimento. Você sabe quando tudo está bem na sua vida, que o emprego está bom, o salário é bom, as coisas estão boas, você esquece de vir para a igreja, quando está um dia chuvoso como hoje, você diz que fica melhor comendo pipoca em casa e assistindo filme, porque está tudo correndo bem. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas bom, nas outras igrejas às vezes acontece. O povo vai se relaxando. E aí, quando vem os problemas, quando vem a dificuldade, quando vem o desemprego, vem para a igreja fazer campanha de oração, jejua e aquela coisa toda. Né? Então, o que aconteceu durante o período que Israel estava sendo escravizado durante 7 anos pelos medianitas, a fome era imensa em Israel, as dificuldades eram imensas em Israel, e o povo começou então a se voltar para Deus e a clamar a Deus. E Deus, Ele é tão bom, que a gente apronta tanto, mas quando a gente se arrepende, Deus perdoa. E Deus olhou para Israel e disse assim: bom, eu vou ter que tirar o meu povo dessa situação aí, porque eles já se arrependeram, eles estão voltando de novo para mim, estão buscando a minha face, eu vou tirar o povo. Então Deus chama um jovem chamado, quem sabe? Não, Gideão. O juiz depois de Débora foi Gideão. Gideão era um jovem que estava malhando trigo no lagar. Todo mundo conhece a história, né? O camarada está lá malhando trigo, o anjo vem falar com ele, bate assim um papo bem legal com o Gideão diz: eu não sei quem, não sei quantos, eu não posso. E a história de Gideão e mais alguns personagens bíblicos me leva a entender uma coisa: aqueles que não querem ir para o ministério é aqueles que Deus está chamando, e aqueles que se oferecem muitas vezes não é aqueles que Deus quer para o ministério. E aí Gideão então escuta aquele anjo e resolve então obedecer. Só que aí ele faz uma prova com o anjo. Quem lembra da primeira prova que Gideão fez com o anjo? Não foi do orvalho, não. A primeira prova que Gideão fez com o anjo, que está lá no capítulo 6, Gideão diz assim para o anjo: se realmente você é do Senhor, espera aqui, que eu vou preparar algo e já volto. E aí ele vem com um ensopado de cabrito, com pães asmos e aquela coisa toda. Essa foi a primeira prova que Gideão fez com Deus. Aí o anjo toca naquilo, aquilo foi consumido pelo fogo. E Gideão se assusta e diz: que eu vi Deus, e agora? E tal. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 25. Você pode abrir a Bíblia, o iPhone, o iPad, o computador, o que você quiser, mas abra em Juízes, capítulo 6, verso 25. Ali a irmã Cássia já está entrando na modernidade do celular. Bíblia no celular é a Bíblia do agente secreto. Ninguém sabe que estou a serviço do reino. 6:25. Quem achou diz amém? Amém. Uma dessas pessoas lindas e maravilhosas que achou, lê o versículo 25 em voz alta para nós, por favor. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a cera que está ao pé dele. Gente, dava para a gente falar uma semana sobre esse versículo aí. Vamos tentar desmiuçar aqui algumas coisas. Deus, que já tinha aparecido para Gideão na forma de um anjo, se nós fôssemos assim desmiuçar isso,
vocês iam ver que quem apareceu para Gideão foi Jesus. Mas vamos deixar isso aí de lado. Deus volta a falar com Gideão naquela noite mesmo e diz assim: Gideão, você vai até a casa de quem? Do seu vizinho? Seu pai. Casa de quem? Seu pai. Gideão era casado ou solteiro? Casado? Não sei. Qual era a casa de Gideão? Do pai. Foi a mesma coisa que disse assim: Gideão, vai até a tua casa, não é? Mas Deus fala a casa do teu pai por quê? Porque a autoridade da casa é o pai. Então vai até a casa do teu pai, que é a autoridade. Leva um boi. Olha só, a Bíblia dá detalhes que às vezes nós não prestamos atenção. Qual é o boi que Deus fala para Gideão pegar? 7 anos. Sim, um de 7 anos, mas ele diz qual é o boi. Segundo boi. O Segundo. segundo boi. Por que não é o primeiro? O primeiro é para sacrificar. Ah, o Anderson é ali, meu aluno de teologia. O primeiro boi, o primogênito, é a primícia, é de Deus. E Deus não divide com ninguém. Aí Deus fala para ele: pega o segundo boi. O segundo, não é o primeiro é meu. Pega o segundo. Vai lá na casa do teu pai e derruba o altar de quem? Baal. Quem é esse camarada Baal? Gente, vamos aqui assim esmiuçar. A gente vê na Bíblia o nome Baal e algumas vezes Balaíns e achamos que Baal é um deus. Mas na verdade Baal não é um deus. Se chama Baal a vários deuses no Antigo Testamento. A palavra Baal, que muita gente diz assim: era o Deus da fertilidade, era o Deus das sementeiras. Não, na verdade a palavra Baal é sinônima de Adonai. Quem sabe o que quer dizer? O Senhor. Quando se fala Baal, está-se dizendo o Senhor. E um dos deuses que muitas vezes aparece na Bíblia, chamado de Baal, seria Marduk. Quem já ouviu falar desse Marduk? Cabeça de boi, chifrudo e tal. Recebia sacrifício de crianças, tal e qual como Dagon. A diferença é que Dagon, que era um deus que era metade peixe, metade humano, que seria aquilo que a gente chamaria de uma sereia ou um sereio, que era macho, era uma estátua em bronze que era aquecida e as crianças eram jogadas nos braços de Dagon, dentro do templo de Dagon. Já Marduk, ele tinha um buraco na estátua e se acendia um fogo dentro dele e se jogava as crianças nesse buraco para queimarem vivas dentro dele. E era um deus da prosperidade. Então, a primeira missão que Deus deu para Gideão foi qual? Destruir o altar de quem? De Baal. Aonde? Na casa do Pai. Amados, por isso o nosso tema: derrubando o altar de Baal em minha casa. Para quem não sabe, o pai de Gideão, durante esse período negro, foi um dos que introduziu Baal dentro do povo de Israel. Então o pai de Gideão tinha um altar a Baal dentro da sua casa e adorava Baal, o Senhor, Marduk. E aí Deus fala para Gideão: Gideão, tu quer fazer a obra? Tu quer libertar o povo? Começa na tua casa. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia, amados? É que muitas vezes nós queremos fazer muito para Deus e esquecemos da nossa casa. Esquecemos do princípio que é na nossa casa. Queremos ser missionários, pregar o evangelho para todo lugar e esquecemos da nossa casa. Queremos levar a palavra de Deus a muitas vidas que necessitam, mas esquecemos da nossa casa. E muitas vezes nós temos deuses e altares a deuses dentro da nossa casa. Domingo passado eu falei aqui um pouco sobre a questão de pessoas que priorizam o trabalho à família.
E isso é um Deus dentro da nossa casa. Tem muita gente que adora o Deus euro. E tem um altar ao Deus euro em casa. E traz esse altar até dentro da carteira. A conta no banco tem que estar sempre chuchuda. Aqui há uns dias atrás eu conversava com um rapaz, meu amigo, e ele falou assim para mim: eu tenho um problema. Eu disse: que bom, ele reconhece que tem um problema. E ele falou para mim: olha, se a minha conta baixar de 2.000, eu já fico preocupado, eu já não consigo dormir. Eu tenho que ter sempre acima de 2.000 euros na minha conta. Eu disse para ele: cara, eu também tenho um problema. Quando a minha conta passa de 0 para cima, eu fico feliz da vida. Tem gente que é tão presa ao dinheiro que troca a família por umas horas de trabalho, por um domingo de trabalho, por um dia, um sábado, não sei, uma noite que devia estar em casa, às vezes para ganhar 50 euros. E aí eu paro e fico assim pensando, o que tem mais valor para mim? 50 euros ou a minha família? Ou até mesmo 100 euros? O que tem mais valor para você? Eu sei que todos vão dizer que é a família. Mas entre falar e fazer, vai uma grande diferença. Às vezes nós trocamos a família por um carro. Tem gente que endeusa o carro, adora o carro. Aquele carro é tudo, engraxa pneu, né? Aqui não tem ninguém assim. Glória a Deus, aleluia. Mas eu já vi uns camaradas que passam graxa no pneu toda semana. Se lava o carro o tempo todo, limpa, aspira, você entra dentro do carro, parece um museu. Aquela coisa. Se pousa uma mosca no carro, o camarada já não almoça nem janta naquele dia. Vocês já conheceram alguém assim? Quem já conheceu alguém assim? Fala o sinal com a mão. Se arranha o carro, se faz um riscadinho no carro, o camarada passa mal, tem uma crise de coração. Eu conheço uma história meio pesada. Alguns anos atrás, que aconteceu isso. Um camarada tinha o carro dele e estava sempre brilhando. Sábado e domingo era para encerar o carro. E o carro sempre naquele brilho. Um dia o filho, uma criança pequena, de uns 3, 4 anos, via o pai fazer aquilo todo final de semana, resolve ajudar o pai. Pega o martelo e vai dar uma ajudinha no pai com o carro. E amassou o carro todo com o pai. O pai ficou tão furioso que pegou aquela criança e bateu nas mãos daquela criança com um pau. Ao ponto que as mãos tiveram que ser amputadas. Passou-se um tempo, aquele homem estava limpando o carro e aquela criança chegou perto dele e disse: pai, devolva as minhas mãos que eu não vou fazer mais isso do seu carro. Aquele homem, sabe o que aconteceu? Se suicidou. Amados, é extremamente perigoso quando nós invertemos valores. É uma história pesada, dramática. Mas muitas vezes nós invertemos valores dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e essa inversão de valores vai dar acesso para que o inimigo tenha acesso à nossa casa, à nossa família. E nós não podemos inverter esses valores. Presta bem atenção. Deus faz o homem, e esses dias eu li uma placa que depois que Deus fez o homem, teve uma péssima ideia, criou uma mulher, mas Ele fez a mulher, isso é brincadeira, tá gente? Ele fez a mulher, colocou lá no jardim do Éden com o homem, e falou assim para o homem: ó Adão, toma conta dela. Agora deixa eu perguntar para você, aonde é que Adão estava quando Eva foi bater um papo com a serpente? Ele estava cuidando dela. Se ele estava dormindo ou não sei, mas não estava perto dela. O que acontece com Adão? Adão não estava cuidando da sua mulher. Não estava cuidando da sua família.
Estava trabalhando. A Baiana vai fazer fofoca. Eu fico pensando, gente, o negócio é tão sério. Vocês já viram alguma mulher conversando com cobra? Oh, Mateus, essa sinceridade. Eu sei que tem muita cobra por aí, mas não é dessa que eu estou falando. Você imagina a mulher batendo papo com a cobra. Sabe o que significa? Que Adão não estava conversando com ela. Vocês estão vendo que às vezes a gente passa assim por cima dos textos sem prestar atenção? Se Adão tivesse batendo papo com ela, ela não ia bater papo com a cobra, com a serpente. Então muitas vezes eu quero falar aqui para os homens. Muitas vezes o homem, que eu falei no domingo passado, que o homem era o sacerdote do lar, que o homem era o responsável por trazer a presença de Deus em sua casa, que o homem é responsável pela sua família, muitas vezes esse homem não é homem. Porque ser homem não significa só ser macho. Tem muito cara que diz assim, eu sou macho, tem muito peito, mas não é homem, porque não cuida daquilo que deveria de cuidar. Então há um problema sério. Qual é o altar de Baal que eu tenho na minha casa, na minha vida? Tem gente que é o carro, como eu falei, tem gente que é a internet, o WhatsApp, Facebook. Gente, isso é um Baal terrível. É um Baal terrível esse tal do WhatsApp. O povo fica ali vidrado no Baal. Aqui há uns tempos atrás, já há algum tempo, aí uns 2 anos, nós estávamos em casa, todo mundo na sala. Aí de repente eu olhei, estávamos todos sentados na sala, no sofá, cada um com o seu celular na mão. Eu até pensei, vou chamar a minha esposa. Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu sou ser humano que nem vocês, e sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas. E eu até falei para a minha esposa, você já viu que está todo mundo aqui na sala e ninguém está conversando, está todo mundo no WhatsApp? Gente, eu resolvo muitos assuntos pelo WhatsApp, pela internet, porque a gente tem igrejas no Brasil, os pastores nos chamam e tem situações que a gente tem que resolver e muitas vezes eu sou obrigado. Mas muitas vezes a gente perde tempo bobo no WhatsApp. E agora eu estou fazendo um negócio, na hora que a gente vai sentar na mesa, que para mim a hora da mesa é sagrada, eu já estou largando o celular lá em cima. Aí ela às vezes toca, a Bruna diz assim, ó pai, teu celular está tocando, deixa tocar. Eu não quero nem ver quem é, porque senão eu vou atender. Se a gente vê quem é, a gente fica preocupado e vai. Eu não quero nem ver. Porque a nossa prioridade é a nossa casa, a nossa família. E às vezes nós temos que entender que temos que derrubar aquilo que está dentro da nossa casa, que está impedindo a presença de Deus dentro do nosso lar. Gente, às vezes nós achamos que ser salvo é vir na igreja. Nós achamos que se eu for na igreja está bom demais, se eu der o dízimo está bom demais. Não, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Vir na igreja, ser dizimista, ser ofertante, é consequência da tua vida com Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. E eu até falo mais, esse negócio de dízimo é tremendo, porque o dízimo mostra se eu estou bem com Deus ou não. Porque quando eu estou bem com Deus, eu tenho prazer de devolver o dízimo. Não é dar, que ninguém dá dízimo não, tá? Você devolve porque não é seu. Então nós temos prazer de devolver, mas quando nós não estamos bem espiritualmente, nós temos uma dificuldade tremenda de devolver o dízimo. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu chegava na igreja, sentava, eu amava ouvir o louvor, amava ouvir a pregação, mas quando falava de dízimo e oferta, eu dizia, bom, lá vem eles pedir dinheiro. Eu não entendia que aquilo era o fiel da balança para ver como estava a minha vida espiritual. Quando eu comecei a entender isso e a ter maior comunhão com Deus, quando chegava a hora do dízimo, eu me alegrava. Eu dizia, agora chegou a hora de eu contribuir com a casa de Deus. Agora chegou a hora de eu devolver para Deus uma parte daquilo que Ele me deu. Então, amados, muitas vezes nós estamos presos a dinheiro,
a internet, a um montão de coisas que nos desligam de Deus, que nos desligam da nossa casa, da nossa família. Ficamos preocupados arranjando o homem, então tem um negócio de arrumar-se um passatempo. Ou é futebol, ou é jogo de damas no café com os amigos, ou é não sei o quê, ou tem que ver não sei quem. Mas homem tem um jeito de arrumar qualquer coisa para fazer, para não estar em casa com a mulher, que é tremendo. Por exemplo, vocês querem ver aqui, vamos aqui ser sinceros, abrir aqui o jogo. Vocês querem ver uma coisa terrível? Quando a mulher diz assim, precisamos ir às compras. Semana passada eu falei de tirar o lixo, né? Oh, Jesus. Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu falei aqui sobre tirar o lixo. Chega segunda-feira de manhã, estou vendo a minha sogra tirando o lixo. Eu, para, dona Jacir, deixa estar que eu tiro. Ela olhou assim para mim, que milagre é esse? Isso é a palavra de Deus, ela corta para lá e corta para cá. Eu levo. Agora deixa eu falar a vocês das compras. Homem normalmente não gosta de ir às compras. E quando gosta de ir às compras, gosta de ir sozinho. É verdade que quando a gente vai com a mulher, é assim, algo desafiante ir às compras com a mulher. Ontem nós fomos às compras. E a minha esposa, eu acho ela tremenda. Ela chega assim num artigo, ela olha a data, ela olha o preço, faz a conta do preço com o quilo, vê onde é que foi embalado, quem fabricou. Vocês estão vendo? Minha esposa é assim, detalhista. Aí eu, sou assim mais sanguíneo, né? Pego o carrinho, deixo ela lá olhando e vou. Dou a volta, chego perto dela e ela ainda está lá olhando o mesmo artigo. Meu bem, já fiz as compras todas. Ó. Aí ela começa a olhar, ó, essa data está quase acabando. Essa aqui não é boa. Gente, é um desafio. É um desafio. Mas é um desafio que a gente tem que vencer. Ir às compras com a esposa, está lá do lado e tal. Aí ela diz, esse aqui não é bom. Você diz, não é bom. Você vai lá, coloca lá, vai buscar qual é que é o bom então. É aquele que você coloca. Minha sogra, ela não sabe nada em francês, mas ela via a data tudo. Eu cheguei lá, olhei assim no supermercado, pão, dentro de coisa. Minha sogra pega, esse não, que está acabando a data. Mas como é que ela viu? Tem visão do raio-x, porque se o pão joguei lá, ela já viu que a data estava vencendo. Então, amados, cuidar da família é um desafio, mas não é impossível. Eu falei que eu ouvi aqui só glória a Deus do solteiro, né? Porque os casados estão tudo calados. Os casados nem pia. Não faz mal. Eu já sou acostumado quando eu prego não ouvir glória a Deus nem aleluia. Não sei porquê, mas amados, aonde é que eu quero chegar? A única forma de derrubar o altar do Baal da sua casa é você tirar da sua vida aquilo que está impedindo a tua comunhão com a família e aquilo que está impedindo a tua comunhão com Deus. Porque o que impede a tua comunhão com a família impede a tua comunhão com Deus. O apóstolo João, na primeira carta de João, se eu não me engano, fala algo tremendo. Diz assim, como é que você pode ter comunhão com Deus que você não vê, se você não tem com o seu irmão que você está vendo? E aí eu vou mais longe do que João. Como é que você tem comunhão com Deus se você não tem com a sua família? Pastor, mas a minha esposa e não sei o quê. Gente, uma coisa que a gente aprende ao longo da vida é que não tem esposa perfeita e nem esposo perfeito, né? Às vezes a gente atende casais, não é? E aí quando a gente atende casais, a gente gosta de escutar eles separados. Aí escuta o homem. E normalmente quem escuta o homem sou eu. Aí quando a gente escuta, gente, falando sério,
Quando eu acabo de escutar o homem que está com problemas no casamento, eu fico com raiva. Eu fico pensando assim, o cara é casado com uma jararaca, essa mulher tem que morrer. Mas quando a gente vai escutar a mulher, e a gente começa a ouvir o que ela fala, a gente olha assim e diz assim, coitada, casou com um cavalo. Quando a gente junta os dois, aí é a parte mais engraçada. A gente descobre que nem ela é de araraca, nem ele é cavalo. A gente descobre que tem duas pessoas machucadas por falta de comunicação. Sabe, um dos grandes problemas que as nossas famílias vivem nos nossos dias é a falta de comunicação. O mais interessante é que o mundo nunca esteve tão ligado, nunca houve tanta comunicação no mundo como há hoje. Você está aqui, você está no WhatsApp, você fala com pessoas no mundo inteiro, num instante. Você vai lá no Facebook, você tem acesso ao mundo inteiro. Mas às vezes, a nossa família fica esquecida. Às vezes, nós olhamos assim, falamos com tanta gente que está longe e não falamos com aqueles que estão perto. É verdade. Eu estou pensando, e isso deve dar dinheiro, fazer um programa do WhatsApp para que a gente converse com a esposa. Eu gosto assim, interligado. O difícil, por exemplo, é que eu mando uma mensagem para a minha esposa no WhatsApp, ela vê uma semana depois. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, pastor, eu mandei mensagem para a tua esposa no WhatsApp. Eu disse, daqui uma semana ela vê. Problema não. Porque ela quase não abre o WhatsApp. Mas a gente devia criar uma coisa assim, uma conexão WhatsApp, que a gente tivesse ligado o tempo todo para a gente poder falar. Porque os casais hoje já não conversam. O mais engraçado é quando namoram, né? Quem namorou antes da internet? Faz aí um sinal com a mão. Quem namorou antes da internet? Gente, era aquele negócio, a gente via, né? E era mais o final de semana. A gente saía no final de semana e tal, via a mocinha, a namorada e aquela coisa toda. Depois, durante a semana, não tinha mais contato. Agora, gente, a coisa é completamente diferente. Eu vejo os meus filhos, estão aqui na igreja falando com o namorado, falando com a namorada, sai da igreja e já está mandando mensagem. Eles devem ser umas saudades loucas. Só que quando casa... Quem já casou na era da internet? Quando casa, o WhatsApp bloqueia. O mensageiro bloqueia. Pega pó. Porque a gente se esquece. Aí o WhatsApp é usado para outras coisas. Amados, eu não estou falando aqui, não estou pregando contra o WhatsApp, não estou pregando contra a internet, não estou pregando contra o Facebook, eu quero que vocês me entendam. Eu estou pregando contra o mau uso. Eu estou pregando contra coisas que nós colocamos acima da nossa família e acima de Deus. Eu estou falando de coisas que tiram o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus. Lá naquela época dos juízes, que nós vemos ali em Gideão, era uma estátua, que levava o povo a ir àquela estátua e adorar aquela estátua. Hoje o povo não vai mais adorar a estátua, porque a estátua vem a ele. Hoje em dia nós temos acesso a tudo, muito fácil. Mas continuamos a trocar Deus por outras coisas. Olha só, eu louvo a Deus, eu estava olhando para vocês, eu fui vendo vocês chegando na igreja, e eu comecei a dizer para Deus, Deus, que o Senhor seja louvado pela vida dessas pessoas, que saíram do conforto do lar, num dia de chuva terrível, para vir até a tua casa para te adorar. Mas tem muitos que não saíram. Tem muitos que olharam assim e disseram, não, está chuvoso, vou ficar em casa hoje. Tem outros que estão enfermos, como o nosso pastor Robson, que está enfermo, ele e a esposa, não puderam vir. Mas tem outros que não estão enfermos. Estão com a enfermidade da preguiça, que é um outro Deus. E agora eu acho uma coisa interessante, é que amanhã é segunda, dia de... A preguiça foge de todo mundo. Porque senão não tem dinheiro.
E aí pode estar até nevando, pode estar chovendo pedra, mas 5 da manhã está todo mundo de pé para ir trabalhar. Agora eu pergunto para vocês, quem está sendo mais importante na tua vida? Pastor, por que você faz umas perguntas tão complicadas? Sabe por que eu faço umas perguntas tão complicadas? Porque eu fico imaginando que nós passamos, às vezes, uma vida na igreja. E se nós passarmos uma vida na igreja e nós não mudarmos, o nosso caráter não mudar, a nossa maneira de ser não mudar, a nossa maneira de agir não mudar, nós estamos perdendo tempo. Porque evangelho é mudança. Aceitar Jesus, receber Jesus é mudança. E às vezes nós até temos assim algumas mudanças quando a gente chega na igreja, né? E tal, eu bebia muito, eu era bêbado, agora eu aceitei Jesus, eu já não bebo mais. Opa, houve uma mudança, glória a Deus. Mas não é tudo. O que Deus tem para você é muito mais. A obra que Deus começou na tua vida é muito maior do que essa de você só largar de beber, de você só largar de roubar, de você só largar de fumar. A obra que Deus tem na sua vida é uma obra muito grande, na sua casa, na sua família. Aleluia. É mudança, é transformação. É você poder viver com alegria na sua casa. Porque, amados, deixa eu ser sincero com vocês. Quando passa de 10 anos de casado, quem tem mais de 10 anos de casado aí? Mais de 10 anos de casado. Pastora Miriam não tem não. Tem. Lembrou que tem. Pastor Elias, mais de 10 anos de casado ainda não? 9, está quase lá. Quando chega nessa fase dos 10 anos, e estatisticamente é provado que é nessa fase que acontece a maioria dos divórcios, chama-se a crise dos 10, que acontece entre os 9 e os 11 anos de casado. Acontece entre os 9 e os 11 anos de casado. Essa crise, ela é terrível, sabe por quê? Porque a gente se acostuma tanto com a vida de casado, deixa de ter comunicação. Olha a comunicação aí de novo. Deixa de ter comunicação. Deixa de ter um relacionamento íntimo. Vocês estão me entendendo, né? Aqui, se eu for perguntar, todo mundo é garanhão. Mas na hora do vamos ver, a história é outra. Aí para. Paulo diz assim, se você for jejuar, seja de comum acordo com a sua mulher, por pouco tempo, para que o diabo não tenha acesso à tua vida. Tá? Aí começa. O negócio vai ficando ruim. É a crise dos 10, é terrível. Chega a hora de ir para casa, a pessoa tem até nojo de ir para casa. Abre a porta de casa, vê a esposa ou o esposo e diz assim, ixi, essa cara de novo. Alguns crentes até diziam assim, sangue de Jesus tem poder. Devia ter sobre a nossa vida. A gente começa a repugnar aquilo que antes amávamos. E isso começa a ser um altar de Baal na nossa casa. Aí a gente diz assim, eu oro, não acontece nada. Vai lá para Pedro, anda bem com a tua esposa, para que as tuas orações cheguem até o Senhor. Tem gente que chega na igreja, é uma santidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Chega na igreja, fala em mistério. Oh, xaramanás. Mas chega em casa, parece que o cão desceu no camarada. É bruto, é cavalo, é ignorante. Não, aqui não tem ninguém assim não, tá, gente? Fica tranquilo. É só nas outras igrejas. É porque eu tinha posto isso na pregação, tem que falar. Mulheres que aqui, quando o pastor ora, corta a cana, sapateia, reteté, mas chega em casa, a pia está cheia de louça, o marido não tem comida.
fala de todo mundo. Às vezes acaba de cortar a cana aqui e já está falando da roupa da irmã. Amados, o que Deus quer de nós é algo mais profundo. Deus quer que a gente tenha uma família abençoada, que a tua casa, o teu lar seja um cantinho do céu, que você tenha prazer na sua família, porque Deus tem prazer com você quando você tem prazer com a sua família. Aleluia, Jesus. Sabe que quem criou esse negócio de família foi Deus? Às vezes a gente diz assim, por que ser solteiro, sozinho? Gente, quem criou a família foi Deus. Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então nós vamos fazer uma. Tem algumas versões que diz ajudadora, adjunta. E essa palavra no hebraico, ela é muito interessante, porque ela significa uma peça menor que faz a grande funcionar. Ou então, seja, a mulher é a peça menor que faz o homem funcionar. Um exemplo, pastor. Você já viu um caminhão daqueles grandes? Tem aqui tem um caminhão bem grandões, né? Imagina aquele caminhão sem volante. Dá para levar para algum lugar? Não. A mulher é o volante do caminhão. Oh, glória! Logo tem. Amados, Olha, meu motor costuma fumar, viu? Dá problema. Fica no volante. gente, cuidado que está sendo gravado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui só para os homens. Quem lembra da sua vida antes de casar? Os homens aí, lembram da sua vida antes de casar? Trabalhava. Eu lembro. Trabalhava, ganhava muito dinheiro, mas não tinha nada. Era assim ou não era? Gente, eu lembro quando eu era jovem. Não, o culto não terminou ainda não. Eu me lembro quando eu era jovem, eu trabalhava, ganhava bem, tinha 2 empregos. Eu não conseguia juntar um centavo. Não conseguia juntar um centavo. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Aí depois que a gente casa, a gente diz assim, agora vai complicar, porque agora somos 2, né? Mas aí a gente começa a juntar dinheiro. A Bíblia fala isso lá em Salmos, que o homem depois que casa prospera. É bíblico. É bíblico. O homem depois que casa, ele prospera. Vira homem, eu costumo dizer assim, vira homem. Então, amados, aquilo que eu quero deixar para vocês hoje aqui, que eu quero já encerrar, é que nós precisamos identificar o que está na sua vida, roubando a tua comunhão em casa e roubando a tua comunhão com Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento?